Graça e paz, pessoal, boa noite. Vamos mexer aqui. E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão felizes? Como o Bruno falou aqui, é uma honra estar com vocês. Nós hoje estamos cultuando a Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, não me conhece, então eu quero me apresentar. Eu sou Samuel Brum, pastor desse campus. Nós somos um campus de uma igreja norte-americana, de Colorado, e que estamos muito recentes aqui na zona sul do Rio, e há um tempo já que a gente, antes de 2020, o Senhor ele começou a colocar em nosso coração um desejo de estar voltando ao Brasil e implantando e começando essa igreja, e a gente sempre pensou muito na zona sul do Rio de Janeiro. Então, pode ser que a gente esteja errado, mas a gente acha que não. Esse era o momento que você ria agora, gente. A gente está aqui há 5 meses apenas, mas o Senhor já está fazendo coisas bem legais aqui, e a gente ainda está vivendo um começo. Então, você que é novo, seja muito bem-vindo. A gente está muito honrado, muito feliz, tanta igreja tão relevante e saudável, boa aqui no Rio de Janeiro. Você poder estar com a gente hoje à noite é uma honra para a gente, e vai ser melhor ainda se você voltar. Você pode dizer amém? Então, eu sou Samuel, sou casado com a Sabrina, a gente está casado há 16 anos, vamos comemorar 17 anos, e já em dezembro desse ano nós temos 2 filhas, e a Rise Church é uma igreja americana, como eu falei, aqui é muito novo, mas ela é uma igreja que já existe mais de 50 anos, e Rise é uma abreviação, a Rise Church é uma abreviação da palavra Resurrection, que é só para ficar mais legal, mais rápido de falar. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos há 6 anos atrás, mas inicialmente é uma igreja que veio da Assembleia de Deus há volta de 50 anos atrás, e depois a gente é uma igreja independente hoje com outros campos em Colorado. Então, RES é a abreviação da palavra ressurreição. Então, pessoal, já a introdução aqui foi feita, eu quero que você faça uma coisa comigo nessa noite. Pega o seu celular, pega o seu aparelho aí, a gente vai ter uma votação online, o seu nome não vai ser, obviamente, exposto. A gente só quer fazer aqui um censo nessa noite, bem simples, são perguntas bem simples, mas é só uma forma assim da gente conhecer o nosso público. O que você vai fazer? Você vai botar no seu Safari ou no browser, você vai botar lá www.mente.com, ou você aponta o seu device ali para o QR Code, tá bom? E vai direto para o site. A senha também não está escrita aqui, por quê? Mas a gente vai descobrir, não vai? Vai, Diego. Insira o código. Qual é o código? Está vendo esse erro técnico que está acontecendo? Tudo isso foi programado. Porque a mensagem de hoje tem um código, senão a gente cancela e passa para frente. Tem aí, produção? Está saindo, gostou disso, né? E a gente vai fazer algumas perguntas. Pessoal, fica com o celular preparado, a gente vai quando eu souber que está tudo preparado. A gente está numa série, repete comigo aqui, Life Hack. E Life Hack fala sobre ideias, atalhos, coisas que vão ajudar no teu dia a dia, fazer o teu dia a dia melhor, sabe? Coisas simples que vão fazer com que você tenha mais proveito no teu dia, no teu tempo. Então, Life Hack é uma expressão que otimiza a nossa vida, otimiza o nosso tempo. E hoje, a gente está numa série, hoje é o último episódio dessa série Life Hack. Então, hoje é o quarto episódio, e a gente vai encerrar essa série, e eu quero só rapidamente aqui resumir. O que aconteceu? O primeiro domingo na Life Hack, a gente falou sobre como alcançar grandeza. Vocês se lembram disso? E a gente falou que, de acordo com as Escrituras, alcançar grandeza é servir, ser aquele que sirva. A gente depois, o pastor Gabriel trouxe aqui uma palavra muito boa sobre o que significa descansar, sabe? Descansar em Deus. E ia muito além de uma noite boa de sono, mas é descansar profundamente no Criador da nossa vida. Semana passada a gente falou como ser rico. Life Hack de semana passada. Quem estava aqui semana passada? Vocês voltaram, isso é um bom sinal. Mas a ideia toda, de fato, esse é um tema muito amplo. A gente só falou o seguinte, basicamente, que a riqueza, de acordo com o Evangelho do Reino, não é acumular, mas é ser generoso. E hoje a gente vai falar sobre o último e quarto tema do Life Hack, que
que vai ser muito bom, que vai ser, a pergunta é como ser livre, tá bom? Como ser livre, a gente vai responder essa pergunta, e a ideia dessa série é o seguinte: o que o mundo está falando? Quando a gente fala mundo, a gente está falando sobre um sistema, estamos juntos? A gente está falando sobre um sistema, a gente não está falando sobre uma geografia, mas um sistema, uma forma de pensar. O que essa forma, esse sistema de hoje está falando e o que a Bíblia fala? É essa a distinção. Então vamos voltar para os nossos aparelhos, agora sim vai funcionar. Se não funcionar, isso é porque deve ser alguma guerra espiritual, sempre é assim. A resposta nunca é outra, sempre algum demônio chato que está Voltou tudo a dar errado? Está dando certo agora? Vocês coloquem aí no mente.com 47 11 82 8. Aí você vai botar esse código e vai vir uma pergunta. E aí, qual é o segredo? Responda com franqueza. Você pode mentir a semana toda, mas domingo à noite dentro da igreja, gente, não minta. Isso daí é muito mal. Então, aponta o QR Code, aponta a câmera para cá e vamos às perguntas, tá bom? E você coloca esse código. A primeira pergunta, seja bem sincero, é só para a gente conhecer o nosso público, então. A primeira pergunta é a seguinte: o que o carioca faz no domingo de chuva? Eu já conheci alguns irmãos aqui que não são cariocas e acabaram de se mudar para o Rio de Janeiro. Mas o carioca normalmente não gosta de dia nublado. Quem pode dizer amém por isso? Então, já tem um feriadão. Já tem um feriadão chegando. Está dando um problema aqui. Tudo bem. Mas ainda assim, eu acho que é demônio isso aí, hein? Não sei se vocês acreditam em Deus. Primeiro, não acredito em Deus. Mas às vezes Deus usa demônio para você acreditar nele. Brincadeiras à parte. Não está funcionando então, mas a gente lá levanta a mão, não tem problema, tá bom? Mas já tem um feriadão chegando aí, com uma chuvinha, aí o pessoal, não sei se eu vou para a igreja não. Isso também é demônio, gente. Vamos lá. Olha, vocês estão votando já? Então está dando certo. Então os que estão votando é porque vocês estão bem diante de Deus. Vocês não estão com nenhum problema de pecado sério, está tudo fluindo. Deve ser um Apple ou então o Samsung, né? Só a Samsung que está votando. Galera do Samsung sempre foi melhor que a Apple. O que o carioca faz no domingo de chuva? Ele reclama e vai à praia assim mesmo. Ninguém? Teve 4 pessoas já que votaram ali. Ele tira o cachecol do armário e prepara o fundi. Cara, carioca é muito engraçado. A gente morou em Colorado, então a gente anda no Rio, quando dá uma chuvinha, o pessoal de casaco, né? Mas aqui realmente faz frio porque é a umidade. Terceiro, ele pega a prancha e se prepara para o alagamento. Caramba, não, Rio de Janeiro não tem isso não. E a última, deixa a preguiça em casa e vem para a Res de cachecol. Uhul! Vamos lá, galera, é isso aí. Vamos para a próxima pergunta. A gente teve alguns problemas técnicos, mas está valendo. A próxima pergunta é: você faz parte de um GC. Então, você que nem sabe o que um GC é um grupo de crescimento. A gente entende que não tem como a gente ser igreja apenas domingo à noite. Quem pode dizer amém? Então, é muito importante que você esteja conectado no GC, faça parte. A gente tem GC online, a gente tem GC de trilha, rolê aleatório, a gente tem GC de estudo bíblico, de comunhão, enfim. Faça parte de GC, mesmo que você ainda não fez parte, você ainda pode fazer parte de um GC. Vai no nosso aplicativo, se você não tem, baixa o aplicativo, você vai ter todas as informações, mas será muito legal, porque a gente acredita muito num pilar de relacionamento. Aqui na Res, a gente acredita muito nesse pilar de comunhão. Então aqui já tem 14 pessoas. Galera que está procurando, deixa Deus te usar. Hoje você já vai sair daqui, já vai fazer inscrição no GC. E hoje eu vou me inscrever em um. É isso aí, pessoal. Vamos então conectar. E tem muita gente boa. A gente tem 9 grupos de crescimento rolando em Botafogo, Copacabana, na Barra da Tijuca, online. Então tem de tudo para que você se adeque àquilo que é melhor para você. Chega de perguntas, tá bom? Vamos agora à palavra aqui. Vocês estão preparados para isso aqui? Vamos juntos? Aqui a gente diz o seguinte: quanto mais engajamento eu tiver, mais rápido a gente sai daqui, tá bom? Se a piada não for boa, não se preocupa, ria. Ria porque você tem que ser educado. Tua mãe não te ensinou isso, eu vou te ensinar aqui. Se você também não concordar muito com a teologia do que eu falar, só finge que você concorda. E depois você me manda um e-mail, que aí eu encaminho para alguém mais importante que eu, e eles respondem a pergunta. Mas, brincadeiras à parte, o que eu sempre digo é: a presença de Deus está nesse lugar. A presença de Deus é a pessoa. Essa presença é a presença mais importante da nossa vida.
A gente pode ter tudo funcionando, mas se a presença do Senhor não estiver aqui, não estiver convencendo os nossos corações, não adianta uma música boa, não adianta uma palavra boa, não adianta nem Jesus chegar e falar com você, se o teu coração estiver enraizado em alguns sofismas. Nem mesmo Jesus faria isso, mudaria o seu coração. Então, que em nome de Jesus você amoleça o teu coração e que a gente construa junto algo aqui nessa noite. Eu quero dizer, respondendo essa pergunta, como ser livre? Sabe, o que o Zeitgeist, né? A gente usa muito isso, essa expressão que foi popularizada por um filósofo alemão, Hegel, que falou que o Zeitgeist é como a época pensa. Como cristãos, nós precisamos entender como a época pensa e como a cultura, como os dias de hoje respondem certas perguntas. A cosmovisão, a nossa cosmovisão, no entanto, é uma cosmovisão cristã. Ou seja, se você é ateu, se você não crê em Deus, se você não vai em nenhuma igreja, eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar, Rise Church. Vamos falar assim, amém? Então, você que não participa de nenhuma igreja, você que não crê em Deus, você é bem-vindo aqui, você é amado aqui, independente da sua visão. Agora, para nós cristãos, a nossa cosmovisão, ou seja, a forma como nós interpretamos alguns temas e respondemos, é de acordo com a palavra de Deus. E é esse momento que você pode dizer, yes. Vamos então, eu quero começar analisando uma das minhas declarações favoritas, que fica no Evangelho de João, e é a oração sacerdotal de Jesus, que é uma oração muito linda. Mas eu vou começar no versículo 14, que está no capítulo 17 de João. Isso não está projetado, eu quero ler, eu quero que você preste bastante atenção. Diz o seguinte, Jesus diz o seguinte, eu dei-lhe a tua palavra. Antes de eu ler, eu quero dizer o seguinte, como ser livre? De acordo com o mundo, de acordo com os dias de hoje, a liberdade, ela tem uma forte conotação com individualismo. Individualização é uma característica de liberdade. Ela se responde assim, de acordo com o mundo deixa a vida me levar, vida leva. Gente, meu Deus, todo mundo sabe essa música. Esse conceito, né, tipo assim, cara, o que importa sou eu, o que importa é eu sendo feliz, o que importa é tudo sobre mim, é tudo sobre o meu individual, e é assim que eu entendo que eu sou livre. Eu faço tudo o que eu quiser, logo eu sou livre. Isso é como o mundo entende e define liberdade, como as Escrituras. A gente fala que o Sermão do Monte é o que está baseando o life hack. Jesus diz o seguinte em capítulo 5 de Mateus, vocês têm ouvido, mas eu vos digo, cada life hack é ouvir o que Jesus diz a respeito desses temas. Para a gente ser feliz, a gente tem que ouvir o que Jesus fala, o que é liberdade, e não o que Zeca Pagodinho diz o que é liberdade. Então vamos agora às Escrituras. Eu vou ler, presta bastante atenção, a gente não vai projetar, mas diz o seguinte, eu dei-lhes a tua palavra, Jesus disse, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe a minha verdade, como o sistema diz, não, essa é a minha verdade. Nós respeitamos qualquer que seja a tua teoria, nós respeitamos qualquer que seja a tua ideologia, mas só existe uma verdade. Entende? E Jesus diz aqui, santifica-os na tua palavra, na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Continuando. Assim como o Senhor, Pai, me enviou ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Life Hack é uma série que está proclamando qual é a verdade sobre esses temas. Quando a gente viver na verdade, a gente vai viver feliz. Continuando, e eu não rogo somente por esses, mas eu também rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Uau! Eu lhes dei a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, Pai, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Quem pode dizer glória a Deus por essa declaração, por essa oração sacerdotal? Isso é poderoso. O capítulo inteiro de João 17 é poderoso, é inspirador, sabe? É lindo demais você ver esse zelo de Jesus por nós. E basicamente ele está falando assim, a mesma unidade que eu tenho com você, Pai, eles tenham uns com os outros. Uau! Agora entenda, a oração sacerdotal, João 17, ultimamente não quer alcançar a unidade dos irmãos. Ouve. Ultimamente, o maior objetivo da oração sacerdotal de João 17 é dar a glória que pertence a Deus. O meio é a unidade, mas o fim é a glória a Deus. Então, se o teu irmão não vale a pena, se ele não vale a pena, se a diferença que você tem com o teu irmão não vale a pena, faça porque Jesus vale a pena. Porque nessa unidade com o teu irmão que você está chateado ou você se feriu, entenda, nessa unidade é o requisito para que Jesus e a mensagem dele seja promovida na terra. E é interessante que falando de liberdade você precisa entender, a liberdade no mundo é meu umbigo, e eu faço o que eu quiser, e é o meu umbigo que importa. A liberdade, de acordo com as escrituras, tem uma conotação em João 17 que está alicerçada com unidade. Ou seja, Jesus está explicando, se você quer de fato ser livre, viva uma vida que não é para você, que é para Deus, mas é que também codependente com o teu irmão. Então a tua liberdade está condicionada à unidade com o corpo. A tua liberdade está condicionada a quão servo você é do teu irmão. Isso é bom. Não seja individual, não pense apenas em você. E você pode até se converter, e você pode não mudar. Eu quero contar um caso aqui que meu pai me conta, que na igreja dele antiga, ele era criança, que tinha um irmão que era cego. E assim, na nossa fé, a gente acredita que Deus é um Deus de cura, amém? Aí as pessoas começaram a orar por cura, e chamaram esse irmão e foram orar por ele, e algumas pessoas estavam sendo curadas, sabe? Estava sendo muito legal, e aí chegaram nesse irmão e oraram por ele, e falaram assim, você crê que Deus pode te curar? Ele, creio, cara muito simplesão, né? Creio, então a gente vai curar, a gente vai orar, e você vai sair daqui vendo, aí a igreja toda, aquele ânimo, aí ele, não tem como não ora não, aí todo mundo ficou aquela coisa estranha, como assim? Falou o nome dele, né? Como assim você não vai orar? Não, se eu for curado, eu vou perder o benefício do governo? Eu tenho trabalho na banquinha, que eu faço muito mais dinheiro do que o meu vizinho, por quê? Porque eu sou cego. Aí eles ficaram assim, cara, sem saber o que fazer. Eu não acredito que a gente consiga viver plenamente a vida de Cristo enquanto Jesus não voltar. Mas a gente tem que prosseguir, cada dia mais, evoluir, e às vezes você acha que você é livre porque você não tem o peso da religião para fazer o que quiser, mas também você acha que você é livre só porque você é crente. Sabe, aquela historinha que você vai num cruzeiro e você tem direito a todo aquele buffet, toda aquela comida, mas você acha que você vai pagar por fora e você fica sempre comendo aquele sanduíche com ovo, aí no final do cruzeiro você descobre, todo aquele buffet estava disponível para você. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós estamos falando de life hack para que nós tenhamos uma vida em abundância, prosseguindo e exercitando a fé e a piedade para que nos aproximemos mais do nosso Criador. Então você pode ser convertido e achar que você é livre só porque você é convertido, e eu posso te afirmar que não necessariamente. Deus, ele tem o poder para liberar coisas grandiosas na tua vida. Deus tem poder para liberar coisas grandiosas no teu casamento, nos teus sonhos, no teu coração, na tua mente, na tua alma, e muitas vezes você vive aquém do que você pode, e você acha que isso é liberdade. Olha o que Romanos capítulo 12 diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Hey, Rest Church, nós oramos para que cada um de vocês entendam plenamente qual é a boa, qual é a agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Hey, vocês estão aí? Amém? E entendendo então que a salvação é desenvolvida, ou seja, exercitada. O crente que você é hoje não pode ser o crente que você era mês passado. Nós precisamos evoluir, nós precisamos ser melhores. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Agora, eu quero que você entenda que a palavra renova aqui, ela adiciona um prefixo, o RE, ou seja, traz uma ideia de que não é que quando você se converte, Deus quer que você faça algo novo, mas Ele quer te levar para o estado original. Entenda, se você quer compreender o que Deus vai fazer no fim, você precisa entender o que Ele projetou no início. Tudo que Deus projetou no início não foi deturpado, vai ser restaurado plenamente. E o início fala que em Gênesis capítulo 3, que um cara chamado Adão, ele recebia a visitação do próprio Deus na viração do dia, todos os dias. Você pode dizer, uau! Ei, eu não estou falando de uma sarça ardente, eu não estou falando de um mar se abrindo, eu não estou falando de uma pomba, eu estou falando do próprio Deus visitando o homem, na viração do dia. Isso que Deus projetou no Éden, vai ser restaurado plenamente, nós iremos viver isso. Agora, não podemos ainda viver plenamente, porque ainda temos uma origem adâmica, ou seja, o primeiro Adão, sabe? Nós nascemos no pecado, e mesmo nos convertendo, ainda vive em nós uma sequela pecaminosa. Porém, isso não é justificativa para que você paralise. Cada dia você precisa evoluir, cada dia você precisa melhorar, cada dia você precisa de deixar coisas que você faz que não são boas e começar a fazer coisas que são boas, para que, assim, você prossiga e volte ao estado original. Tem boas novas aqui, o Bruno falou, ele não sabia que eu ia pregar isso, mas o Bruno sintetizou em Colossenses aquilo que eu quero falar sobre hoje aqui muito, que embora seja liberdade, as boas novas é Romanos capítulo 5, versículo 1, que assemelha muito com o que o Bruno leu em Colossenses, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, eu e você temos paz com Deus. Esse é o momento que você perdeu de falar assim, glória a Deus. E se você não é cristão, deixa eu só tentar resumir bem rápido assim. A gente estava com um problema imenso. A Bíblia, a história da humanidade se difere em duas estações, a velha aliança e a nova aliança. E a velha aliança era um Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Israel. E o problema ali é que todos estavam encurralados no pecado. A lei foi estabelecida por Deus para que o pecado fosse evidenciado. Chegasse no fim, você fala assim, cara, eu não consigo cumprir a lei. Eu preciso de uma solução. Alguém aqui? Ou seja, a velha aliança é uma estrutura, é um sistema que prova que a gente não conseguiria cumprir a lei e vencer o pecado. A gente precisava de uma solução. A velha aliança, no entanto, ela está restrita a um povo. A nova aliança muda tudo. A nova aliança fala sobre o evangelho da graça. É aí que Jesus entra, não que Jesus não tivesse na velha aliança, mas Jesus habita no nosso meio. Ele se faz carne para que a lei fosse cumprida e ele fosse feito justiça diante de Deus. E assim eu e você pudéssemos ler o que a gente está lendo aqui hoje. A gente agora, por causa de Jesus Cristo, nós fomos justificados pela fé. Tudo mudou. Eu já preguei aqui, quando o véu rasgou, eu imagino só o Galvão Bueno, acabou, acabou. Aí que você que não é crente, é o seguinte, é que havia uma separação. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem, e por dar livre-arbítrio ao homem, o homem pecou. E o pecado entra no mundo. Ouve, fica comigo, é um grande problema. Não é Deus que é mau, é o homem que é pecador. O pecado então se multiplica de geração em geração, e a maldade se estabelece na terra. E aí, o lance é que agora uma separação. Deus não pode mais vir na viração do dia e falar, cadê você? Eu quero falar com você, porque o pecado está aqui. Aí o que acontece? Jesus vem, ele cumpre a lei, ele morre pelos nossos pecados, ele se faz aquele sacrifício perfeito diante de Deus, ele então nos justifica. E ao terceiro dia ele ressuscita, mas quando ele morre, o véu, ou seja, a cortina, ou seja, a separação, acaba. Porque o pai se sacia na dor do filho.
A ira do pai é totalmente voltada para a morte do filho. E aí eu fico brincando, quando eu imagino o véu se rasgando, eu fico imaginando o Galvão Bueno, como se acabasse a Copa do Mundo. Acabou! O véu foi rasgado. E o que nos separava já não nos separa mais. Eu não fiz nada para merecer isso. E olha, e o que eu fizesse, podia ser milhares de sacrifícios de animais, ainda assim, esse véu não rasgaria, se não fosse o Santo do Santo, aquele que é rei sobre os reis, aquele que é o médico dos médicos, o próprio Deus, renunciando à divindade e nos servindo com sua vida. Ele mudou a nossa história. O que é liberdade, então? Já estamos respondendo, é tudo menos fazer o que o teu umbigo quer, mas é fazer tudo o que o nosso Pai quer. Foi o que Jesus fez, e em várias formas ele reproduziu o que o Pai falava. Então, pastor, nós vivemos no tempo da graça, podemos fazer o que quiser, porque agora o véu rasgou. Pergunta para Ananias e Safira aí, o que aconteceu? Não vou falar sobre isso para a gente não correr o tempo. Deixa eu responder em outras escrituras. Eu peço um trabalho de casa no feriado. Trabalho de casa no feriado. Leia as cartas de Romanos. Vou falar de novo. Leia as cartas de Romanos. Paulo escreve os Romanos, pelo menos capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Mesmo que você tenha lido isso várias vezes, leia, deixa penetrar no teu coração, você vai começar a chorar e vai ver, cara, Jesus pagou o preço. Eu agora tenho acesso ao meu Criador. Olha o que Romanos 5, versículo 19 diz. Porque pela desobediência de um só homem, quem é esse homem? Adão. O pecado, muitos foram feitos pecadores. Agora, pela obediência de... muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Quem pode dizer amém? E eu posso citar aqui um versículo que eu lembrei também, que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, que diz: aquele que não tinha pecado se fez pecado para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Cara, isso é sensacional. O evangelho é sensacional. Estuda um pouco. Se você não está apaixonado é porque você não está estudando. Estuda um pouco, é sensacional. Ele nos fez justiça. Agora veio porém a lei, olha só a diferenciação, lei e graça. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, aqui superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A Sofia é filha de um casal aqui da igreja, ela dormiu na nossa casa essa noite, e ontem a gente começou o Kids Gem no Morro dos Tabajaras, foi bem legal, quem pôde estar, foi muito legal estar com algumas crianças e adolescentes, é um projeto que a gente vai começar a fazer com consistência. E aí quando eu voltei de casa, a Sofia estava lá, e elas estavam com uma cara emburrada, as minhas filhas, eu tenho 2 meninas, e a Sofia. E a Sofia, para quem conhece, é um doce de menina, né? As minhas filhas também são doces, mas elas também são mais pimentadas. E aí elas estavam chateadas, e aí galera, vocês estão brincando? Mas elas não estavam brincando, elas estavam chateadas. E eu falei, o que aconteceu? A Lizzie, a minha mais velha, tem 9 anos, ela tem um sotaque, às vezes ela fala umas coisas erradas mesmo. Aí ela falou assim, a Sofia tem que ir embora. E, tá bom. Por quê? É porque, olha a resposta da Lizzie, tá? Deixa eu tentar explicar a história primeiro. Deixa eu falar a resposta, depois eu vou explicar, calma. Ela explicou assim, porque a minha mãe não aguenta mais ela. Aí eu tipo assim, cara, eu tô casado com a Sabrina há 16 anos, eu sei que a Sabrina nunca falaria algo assim, né? Mas, aí eu cheguei na Sabrina, eu nem respondi, eu sabia que a Lizzie estava ali com problema de adaptação. Fui, Sabrina, vem aqui. A Lizzie falou isso. E na hora que eu falei o que a Lizzie falou, a Lizzie mesmo, não, mas deixa eu falar uma coisa. A Sofia ouviu aquilo, não, é sério. Quando ela ouviu aquilo, o rosto dela transformou. Ela ficou tão, chateada. E eu fiquei com uma peninha dela, rapidamente chamei a Sabrina, ela, sabe quando você tem um choro que não sai, mas ele está aqui, ó? Foi a Sofia, deu uma peninha, e ela é tão doce. Chegamos lá, a Sabrina foi, explicou, aí a Lizzie mesmo retificou, não é isso que eu quis dizer. Então agora deixa eu explicar a história para vocês também não acharem que a gente é mal. Minha esposa é boa, gente, de verdade.
Às vezes ela é muito boa, tá ligado? Aí, o que aconteceu? Elas estavam desobedecendo, as minhas filhas estavam desobedecendo, e não estavam brincando juntas. Então, a minha esposa, Sabrina, que é muito legal, e trata muito bem as crianças, é porque a minha esposa, é assim, ela é legal. Aí, eu ia falar outra, aí ela falou assim, olha, se vocês não estão brincando juntas, então eu vou chamar o papai e a mamãe da Sofia para levar a Sofia. Foi essa a história. Vocês têm que brincar juntos. Foi essa a história, eu prometo. Aí, essa foi a história. A Sabrina falou assim, Lise, eu não falei isso. Resolveu em um segundo, a Lise mesmo, não, realmente não falei isso. Ela pegou a Sofia e falou assim, Sofia, você entende que eu não falei isso? A gente ama que você está aqui e eu não falei isso, entende? Entendi. Abraçou ela. Acabou a brincadeira. E ela acabou dormindo lá, tá de boa. Eu acho que ela tá de boa. A Sofia nem quis vir mais para a igreja hoje. Não, brincadeira, mas esse é uma... Na hora eu senti até o Espírito Santo falando comigo, é esse o problema da lei sem a graça. A lei foi usada muitas vezes pela religiosidade dos homens para condenar pessoas. E o diabo se aproveita disso maestramente. Ele é um maestro em conseguir falar, cara, você está encurralado. Mas a graça aconteceu, Jesus morreu, Jesus pagou o preço. Mas não, o diabo ainda insiste em fazer com que você viva debaixo da condenação da lei. Mas quando existe uma mensagem que fala assim, olha, para de ouvir o que você está ouvindo, olha para mim. A graça superabundou no teu pecado. Você realmente não é digno, você realmente pecou, mas olha só, a graça mudou toda a história. Nós precisamos então ouvir não o que a religião está falando de você, mas o que Jesus está falando. Porque o que é a graça de Deus? É o próprio Deus. Mas não apenas vindo agora numa tábua de pedra, mas vindo em pessoa, habitando entre nós. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Viver na graça, então, não é viver na permissividade e na libertinagem, mas viver na graça é ser empoderado pelo próprio Deus. Viver na graça é ter uma capacidade de vencer coisas que você nunca venceria sozinho, venceria na lei. Vocês podem dizer amém? Romanos capítulo 5. Pastor, então, já que agora eu posso tudo, posso pecar, a gente está no tempo da graça, olha o que Romanos capítulo 6, versículo 1 diz. Que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. E eu quero destacar algumas palavras nesse versículo. Nós, os que morremos para o pecado. Repete comigo, morrer para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Vocês entendem? Pecar não é viver no pecado. Jesus não morreu e pagou um preço altíssimo para que a gente viva no pecado. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós precisamos da glória do Pai, esse é o lance. A graça te empodera e a graça é um poder, esse poder sobrenatural que faz com que você seja o que você nunca seria sem essa graça. O véu do tempo se rasgou. Como ser livre? O que é ser livre de acordo com as Escrituras? É uma historinha muito rápida, muitos pregadores, eu conto essa história porque eu acho muito legal para ilustrar o que é a graça. Muita gente às vezes não entende. Muitos pregadores contam isso, você já deve ter ouvido. É o seguinte, um ladrão vai à tua casa, e aí ele está roubando todos os teus pertences, e aí ele está roubando o teu dinheiro, e ao sair ele se depara com você, e você então para, você não pode roubar aqui, e aí você diz o seguinte, você merece ser condenado, você merece ir para a cadeia, porque você está roubando a minha casa. Eu, como proprietário da casa, no entanto, te perdoo. Eu não vou te dar o que você merece. O que você merece? Ladrão. Você merece cadeia, você merece justiça, você merece condenação. Eu não vou te dar isso. O que é isso? Misericórdia. É não dar a você, é não receber o que a gente merece. Aqui nesse lugar, nós somos 100 pessoas. Nós somos ladrões, mentirosos, fornicadores, adúlteros,
e por aí vai. Mas a graça do Senhor é muito maior do que todos os nossos pecados juntos. E o que a gente merecia por sermos pecadores? A condenação. Nós merecíamos, queridos, eu queria muito que você voltasse para a Rest Church, e você vai entender na Rest Church é que a gente sempre vai querer te estimular, te animar, mas a gente não entende que existe uma mensagem que mais te estimularia do que a mensagem do Evangelho. Você merecia o inferno, querido. Mas eu pago os meus impostos, e eu nunca adulterei, Você já fez uma coisa errada. Por causa disso, você merece o inferno, você merece a condenação. Mas Deus é um Deus que renova suas misericórdias sobre nós a cada dia, na verdade a cada manhã. E misericórdia significa, por causa de Jesus, eu não vou te dar o que você merece, cara. Você merecia morrer, mas eu não vou te dar isso. Isso é um Deus misericordioso. E aí o ladrão fica assustado, você não vai ligar para a polícia, obrigado. Então ele começa a sair, pega o elevador e vai embora. Aí o proprietário da casa chama, volta aqui, calma aí. Eu não vou ligar para a polícia, eu não vou te dar o que você merece. Toma aqui, eu quero te dar R$500, o meu cartão de crédito e a chave do meu carro. Vai, vende, faz o que você quiser, abre um comércio, abre alguma coisa e começa a desenvolver um empreendimento, mas não roube mais. Isso é a graça. A graça é receber o que a gente não merece. E é isso que a gente recebeu em Jesus, um poder, um amor, uma salvação que a gente não merecia. Como você pode viver em santidade? Eu quero orar e pedir que vocês vivam em liberdade, mas não individualizada, mas a liberdade que Jesus pregou. E viver em liberdade, de acordo com as Escrituras, é sede santos, como Ele é santo. Santidade, no entanto, não é antagônico à liberdade, pelo contrário, santidade é o que caracteriza a liberdade. Na palavra, primeiro, abandone hábitos. Sabe aqueles hábitos que você não necessariamente são pecaminosos, mas podem se tornar gatilhos para o pecado? E a gente ficou travando uma guerra, aquela coisa, né? Pastor, tatuagem é pecado? E piercing? Chato, aquelas coisinhas chatas. E aí a gente entrou numa noia. A gente saiu de um extremo conservador e fomos para um extremo libertino. E aí, falando de graça, a gente acha que isso nos permite fazer o que a gente quiser. E tem coisas realmente, queridos, que não é pecado. Por exemplo, assistir a nova série do Netflix, Squid, né? Squid? Por favor, nunca mais me corrijam. Isso é bem rude demais. A Coreia do Sul, lá, a Coreia. Eu assisti a série em 1 dia e meio. Porque eu confesso o pecado, porque eu fiquei doente. Fiquei mesmo, falei com o pessoal, fiquei doente, E aí depois de 1 dia e meio, já estava melhor, aí a Sabrina, amor, aí eu, ai, meu pulmão tá pesado. Aí eu falei assim, gostoso ficar aqui parado, fazendo nada também, né? Mas é gostoso mesmo. Não, quem maratonou aí? Maratonou? Mentirosos. Galera, maratonou, muito bom, né? Aí, é bom maratonar, não é? É gostoso. É pecado? Não, mas se você só fizer isso, aí se torna pecado, tá? E aí tem outros temas aqui que eu não vou entrar. Tem coisas que dependendo do como você faz, por que você faz, onde você faz, que não são pecados, mas dependendo do contexto, começam a ser gatilhos para o pecado, né? E tem coisas que, cara, que você vai fazendo, é tipo assim, eu quando durmo no avião, dormia, né, que eu não estou mais viajando tanto, mas dormia, às vezes acordava assim, ó, aí acordava, a mandíbula cai, né, aquela baba já, aí tu acorda para tu levantar o pescoço de novo, pessoal. Caraca, fica 5 minutos. Aí as pessoas começam a olhar você, aí tu fica tranquilo, só aqui dançando, mas tu tá querendo botar o pescoço no lugar de novo, porque 36 anos de idade já tá todo torto, né? Se fosse minha filha dormindo, eu ficava assim 50 minutos, levantava, porque existem hábitos pecaminosos, ou que alimentam o pecado, ou que não te levam para Jesus, que você vai fazendo, e cada vez mais vai te destruindo. A tua estrutura não é a mesma, cada vez piora. Engraçado que quando o filho pródigo se foi comer comida de porco, ele não percebeu logo que ele estava numa situação tão ruim, mas gradativamente ele foi entendendo isso. Então cuidado com alguns hábitos, que você acha que se chama, que é liberdade, mas pode ser libertinagem. Segundo,
cultive hábitos, não é o contrário, cultive hábitos que vão te mover para a mortificação da carne e a dependência do Espírito. Quem pode dizer amém por isso? Cultive hábitos. Não tem como você estar cheio do Senhor, se enchendo de outras coisas que não são do Senhor. Senhor, eu posso fazer isso que não vai te magoar? Ao invés de perguntar isso, fala o seguinte: Senhor, o que eu posso fazer para me aproximar cada vez mais de Ti? Amém? Então é isso. A gente fala sobre GC, conecte com GC, a gente fala, cara, faça um grow track para que você comece a servir na igreja, porque eu li aqui que ao servir uns aos outros, a gente consegue viver em unidade e assim em liberdade. Cultive hábitos que vão te aproximar de Jesus. Olha o que Gálatas, também escrito por apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 1 diz: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E algumas referências bíblicas, algumas traduções falam escravidão. Você quer ser livre, não seja um escravo do mundo, seja escravo de Jesus. Isso é liberdade. Olha que Gálatas 5,13 diz: porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Quem pode dizer amém? Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, viu? Serviço é uma atitude que caracteriza verdadeira liberdade. Você vai começar a experimentar a liberdade de vícios, de opressão, de mágoa, a partir do momento que você esquecer de você e servir pessoas. Não espere a condição perfeita para servir pessoas, comece hoje. E aí você vai começar a experimentar a liberdade na sua vida. Eu amo a palavra de Deus e vamos voltar para Romanos capítulo 8. Olha que declaração poderosa. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Ok, ei, olha o que Paulo está falando aqui. Se você achar que liberdade é viver segundo a carne, você vai morrer. Nós exortamos vocês aqui, vocês que estão online com a gente, entenda o que é liberdade. Não é fazer o que a tua carne quer, mas o que o teu espírito quer. Voltar ao estado original, estar com o seu Criador. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 12. Liberdade se encontra em Jesus. Se privando e renunciando, parece antagônico, né? Mas é aí que você é livre. E para terminar, eu quero contar a história de 3 jovens, vocês já ouviram, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. São nomes bem simples. O Josué falou para mim que sua esposa está esperando um filho, se for homem vai ser Sadraque. E aí tinha um rei, também com um nome bem simples, Nabucodonosor. Se a gente falar Sadraque, Mesaque e Abidnego e o rei Nabucodonosor aqui 4 vezes seguida e alguém entrar, vai ser essa igreja aí é do reteté. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa história é muito conhecida. Para quem não conhece, deixa eu te dizer. É assim, havia um sistema, né? A gente está falando sobre isso. Esse rei Nabucodonosor confronta todo mundo a se dobrar diante de uma estátua de ouro, a um deus de ouro. E o que acontece é que esses 3 caras não seguem a maioria. Você lembra que eu falei que quando você se converte, você volta ao estado original? Voltar ao estado original significa voltar a ter a mente original, ao caráter original, ao espírito original, ou seja, você não se conforma com o padrão do mundo e você não segue a maioria, mas você segue Deus. Esses 3 jovens recusam, então o rei fala o seguinte: olha, se alguém recusar a se dobrar diante de mim, vai ser jogado na fornalha de fogo. Vocês já ouviram essa historinha, né? E aí o que acontece, resumindo assim bem rapidamente, esses meninos veem uma multidão de pessoas se dobrando. A maioria entende que liberdade então é vida. E esses 3 jovens entendem que liberdade é morte. E eu oro que em nome de Jesus a gente entenda que muitas vezes liberdade é morrer. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. E que a gente tenha essa mesma disposição, em encontrar liberdade, nem que seja na fornalha, mas nunca se dobrar a quem não devemos dobrar. Amém? Agora, o que é interessante, é que liberdade não é se dobrar a um ídolo, mas entrar na fornalha.
Se a nossa vida cristã for superficial, não vai ser suficiente para resistir às mentiras mascaradas de verdade. O espírito dos últimos dias vai tentar te convencer que liberdade é se dobrar a Baal, quando na verdade é entrar na fornalha. Sabe por que você não vai entrar na fornalha? Ou sabe quando você não vai entrar na fornalha? É que se a tua fornalha, se o teu fogo pelo Senhor estiver apagado, se o teu fogo pelo Senhor estiver consumindo e queimando, não existe fornalha que vai te amedrontar. O maior milagre dessa história, deixa eu terminar a história. Os meninos são jogados na fornalha e o que acontece? Eles morrem? Não. Aparece um quarto homem, né? Um quarto homem na fornalha que impede esses meninos de morrerem. E aí o rei, todas as pessoas, cara, a gente jogou 3 pessoas, agora a gente vê um quarto homem, o que está acontecendo? É um milagre, eles não morreram, saíram de lá vivos. O maior milagre dessa história não é a aparição do quarto homem. O maior milagre dessa história são 3 jovens medíocres como eu e você entrar na fornalha sabendo que iam queimar vivos. O milagre é esse. O teu amor por Jesus tem que queimar tanto que você vai estar disposto a queimar na fornalha. E esse vai ser o milagre. E se o quarto homem aparecer, melhor ainda. Mas quando eles entraram naquela fornalha, Rise Church, eles não sabiam que isso ia acontecer. E isso inspira a minha vida.